Bom dia a todos vocês, meninos, meninas. Hoje nós estamos com mais uma videoaula de revisão, né? Nós havíamos visto que nas últimas aulas todos esses conteúdos estão sendo bem preciso, bem detalhado, porque cada conteúdo citado é um conteúdo que vai cair na prova, ok? E hoje, como eu falei, nossa revisão é sobre matemática. Na primeira etapa, a gente estudou isso aqui, ó. Função dos números, a posição do algarismo, valor absoluto e valor relativo, milhar e centena. A gente vai começar primeiro vendo a explicação da função dos números. Bom, tudo na vida tem uma função, né? Se eu uso meu celular para ligar para alguém, a função do meu celular é ligar. Se eu uso uma caneta para escrever, a função da caneta é escrever. Se eu uso um óculos para proteger minha visão, a função do óculos é proteger ou me proporcionar uma melhor visão. Então, os números, eles também têm uma função, a função de contar, quando eu vou contar as moedas, quando eu vou contar quantos lápis tem dentro de uma caixa, quando eu preciso contar, por exemplo, quantos pincéis eu tenho nas minhas mãos, né? Cada número, ele tem essa função. Quando eu vou ordenar, quando eu quero ordenar do primeiro ao último, quando eu preciso também codificar, descobrir a senha de um cofre, ou então entender o que aquele símbolo está querendo me dizer. O caso é nos nossos mapas. A gente sabe que todo mapa tem um símbolo. E quando eu olho para aquele símbolo e eu tento identificar o que aquele símbolo está representando, eu estou codificando, né? Decodificando. Então, os números, ele tem todas essas funções aí. E vai ter uma questão na prova onde vocês vão precisar estar bem atentos à função dos números. Se eu fizer uma pergunta, Ana precisou contar todas as figurinhas do seu álbum para descobrir quantas figurinhas faltavam. Eu não vou usar exatamente essa palavra, só vou usar assim. Ana precisa descobrir quantas figurinhas faltam para completar o seu álbum. Qual a função do número ela vai usar? Ela vai fazer o quê? Ela vai contar quantas figurinhas já tem para saber quantas faltam. Ela vai ordenar, vai codificar, vai medir. E aí? Ela vai contar. Muito bem. Se eu precisar usar um exemplo de medir. Beatriz ganhou um urso de pelúcia e ela gostaria de saber o peso do seu urso. Qual a função do urso do número ela precisa usar? A função de codificar, de medir, de contar. Peso está relacionado com a medição. Então, a função é medir. Vocês vão ficar bem atentos, tá bom? E vamos agora para a posição do algarismo. A posição do algarismo, a gente tem que ter mais atenção, porque cada posição diz que ordem aquele número ele está representando. Eu vou escrever o número 128. O número 8, ele está posicionado em que lugar? O lugar da centena, dezena ou da unidade? Da unidade. Então, a posição do algarismo é entender que aquele número ele tem uma casa, uma posição. E o número 2, qual é a posição dele? Dezena. E o 1, centena. Certo? A ordem é essa, CD1. Aí, dessa maneira, vocês não vão esquecer. Vou colocar aqui um outro exemplo. 228. Esse número 2 aqui, qual é a posição dele? É de centena, dezena ou de unidade? Basta a gente colocar centena, dezena e unidade e a gente descobre que a posição dele é de dezena, ok? Então, vamos agora descobrir outros pontos sobre a posição do algarismo. Né? A gente vai entendendo que cada número desse, ele vale alguma coisa. O número 2, ele vale quanto aqui? Ele vale 2? Não. 228, ele vale 200. O número 2 vale quanto? Vale 20. E o número 8 só vale 8. Então, além da gente saber, tentar identificar que posição cada número desse ocupa, se é centena,
se é a posição de dezena de unidade, a gente precisa identificar quanto ele vale. Se eu falar para vocês, Jamile possui 5 dezenas e 4 unidades de figurinhas. 5 dezenas. Então, bora lá. A gente já sabe que é o 5. 5 dezenas e 4 unidades de figurinha. Quantas figurinhas ela tem? 54. Tia, mas não é 5 dezenas? 5 dezenas é 5 vezes 10, ó. É 10 vezes 5. 5 dezenas. Dezena vem de 10. 5 vezes 10. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. E dá 50. Então, 5 dezenas vale 50. Só que eu vou representar esse 50 com o número 5. Porque eu estou falando que ela tem 5 dezenas e 4 unidades. Eu não posso botar o 50 e depois mais 4, fica 504. Eu coloco só o 50, só o 5, que representa 50, e depois o 4, tá certo? Vou dar outro exemplo para vocês. Nesse exemplo que eu vou colocar agora, vai ser um pouco diferente. Paulo tem 2 centenas de meias e 2 unidades. Ele tem 2 centenas de meias e 2 unidades. Gente, o que é 2 centenas? 2 centenas é 2 vezes 100. 5 dezenas é 5 vezes 10. Se 2 centenas é 2 vezes 100, então você coloca assim, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Deu 200. Ele tem 2 centenas de meia. Então, ele tem 200 meia. Aí eu coloco aqui o 2. 200 meia e 2 unidades. 2 centenas e 2 unidades. Então, ele tem quanto? 202 meias. Certo? É só vocês terem muita atenção ao que está falando. Se eu disser assim, Bruno Luan tem 3 dezenas de carrinhos e um ônibus, certo? Um ônibus de brinquedo. 3 dezenas de carrinhos é isso aqui, ó. 3 dezenas é 3 vezes 10. Então, vamos aqui. Ele tem 3 dezenas de carrinho. 3 vezes 10. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1, 3. Ficou 30. Então, eu coloco o 3 e o 1, que é um carrinho, ele tem 31. Vocês vão prestar atenção, se está falando de dezena, é 10, se está falando de centena, é o 100, se está falando de milhar, é o 1000. Se for 5 milhar, é 5 vezes 1000. Se for uma centena, é 1 vezes 100. Se for 5 dezenas, é 5 vezes 10, que vai dar o quê? 500. Se for 5 centenas, dá 500. Se for 5 dezenas, dá 50, né? 5 vezes 10 é 50. Então, a gente tem aí a nossa explicação sobre a posição do algarismo. É só isso. Vocês vão prestar atenção onde cada número está. Se ele é uma centena, dezena ou unidade, quanto ele vale. O valor absoluto e o valor relativo é um pouco parecido com isso aí que a tia está falando. Só que tem uma diferençazinha a mais. Por que ele tem essa diferençazinha a mais? Porque o valor absoluto é quanto ele vale. E o valor relativo é quanto... Aliás, o absoluto é quanto ele de fato é. E o relativo é quanto ele vale. Eu vou colocar aqui o número 25.
valor absoluto de 9? 9. E de 8? O valor absoluto de 8 é 8. O valor absoluto de 1 é 1. E de 2 é 2. Entenderam? O valor absoluto é ele mesmo. O relativo é quanto ele vale. Olha aqui esse número, 25. Quanto é que o 2 vale? 20, certo? E o 5 vale 5. 98. Quanto é? Qual é o valor relativo de 9? Não é mais o absoluto, não pode ser 9. É o relativo. Quanto é que ele está valendo aqui? 90. E o 8 é 8 mesmo. 12. Qual é o valor relativo de 1? Se é 12, o valor relativo de 1 é 10, certo? E o de 2? 2. 10 mais 2 é 12. Agora, se eu colocar um número com 3 ordens, o que é ordem? É um número, né? 456. Aqui eu tenho um algarismo, Tem 3 ordens aí. Qual é o valor relativo de 4? 456. É 400. O valor relativo de 5? 456. O valor relativo de 5 é 50. E de 6 é 6. Certo? Até aí, tudo bem. Vamos agora entender a milhar, tá? Para a gente entender a milhar, a tia vai explicar um pouco sobre classe. Vou explicar novamente, né? A milhar está relacionada a 1000. Se eu colocar assim, ó, 2391. 2000. A partir do momento que o número está sozinho e tem esse pontinho, significa que tem 1000, certo? 2391. Então, essa é a minha milhar. Quantos números eu tenho aí? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 números, ou seja, eu tenho 4 algarismos. Eu tenho quantas classes? Uma vez eu expliquei para vocês que 3 números juntos formam uma classe. Então, eu já tenho uma classe aqui. E como o 2 está sozinho, eu tenho mais outra classe. Então, eu tenho 2 classes. 1, 2. 3 números juntos já formam uma classe e mais 2. Se eu colocasse 641 aqui, quantas classes eu teria aqui? Uma, porque esses 3 números estão juntos, certo? Mas a partir do momento que tem 3 números juntos mais 1, é 2 classes. 1, 2. Então, aqui eu tenho 2 classes, que é 2391, uma classe aqui e mais uma aqui, ok? E eu tenho a ordem de milhar. E eu tenho também a ordem centena, que o 3 não é centena, ó, 391. O 3 vale 300. Então, ele é centena. O 9 vale 90. Ele é dezena. E o 1 vale 1, ele é unidade. E agora eu tenho 2, que vale 1000, ele é 2000, então ele é a ordem de milhar. Então eu tenho quantas ordens aí? 1, 2, 3, 4, tenho 4 ordens. A ordem da centena, da dezena, da unidade e a ordem de milhar, certo? Eu tenho 4 ordens, porque eu tenho 4 números. E eu tenho 2 classes, porque eu tenho 3 números juntos e eu tenho outro número aqui, ó. Uma classe, 2 classes. Entenderam? Sim, né? Então, valor absoluto é quanto aquele número ele de fato é, o que ele é mesmo. O valor absoluto de 7 é 7, de 9 é 9 e de 5.958 é 5.958. O valor absoluto é sempre ele mesmo. E o relativo é quanto ele vale. Ok? E a milhar é aquele número representado em 1000. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 9.000. Tudo isso está na ordem milhar. E agora vamos para o último assunto, que é a centena.
Eu já falei da centena, dezena e unidade dessa forma aqui, né? Eu coloquei um número para vocês e eu falei a ordem da centena, a ordem da dezena e a ordem da unidade, certo? A unidade é o mais simples, que é aquele número que está sozinho. O valor relativo e o absoluto vai ser a mesma coisa. Qual é o valor absoluto de 2? 2. Mas quanto é que esse 2 vale? Ele vale 2. Então, o valor relativo também vai ser 2, tá bom? Qual é o valor absoluto de 1? 1. Mas quanto é que ele vale? Agora a gente vai ver. 312. Se ele está na ordem da dezena, esse 1 vale 10. Qual é o valor relativo de 1? 10. Ok? E esse 3, ele está em que ordem? Na ordem da centena. Se ele está na ordem da centena, ele vale quanto? 300. Então, é 3 vezes 100, ó. Quer ver? Eu vou colocar o 100 bem aqui. E o 3? 3 vezes 0? 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Por isso que ele tem um 3 aqui, ó. 312. Eu boto só o 3 porque eu sei que 3 vezes 100 é 300. 312. Facinho, né? Demais. Então, na prova de vocês vão precisar dizer qual é o valor absoluto de tal número, qual é o valor relativo de tal número. Vocês vão precisar falar sobre a função, se Ana ela está medindo, contando, se ela está codificando. Vocês vão precisar identificar onde é que está a unidade de milhar, que a gente já aprendeu, né? Nós já aprendemos que sempre que o número ele estiver separado com esse pontinho, ele vai ser o milhar, certo? Então, já entendemos. E a centena é esse número aqui, ó. É o que sempre está à frente. Porque a ordem é centena, dezena, unidade. Porém, se tiver outro número aqui na frente, ele não vai deixar de ser centena. Porém, tem a milhar aí, fica 9.591. Certo? Não é nada difícil, vocês só precisam prestar atenção no que a tia está falando. Qualquer dúvida, reveja a aula, porque está tudo bem explicadinho. Olha o livro de vocês e eu tenho certeza que vocês vão fazer uma ótima prova, certo? Logo, logo vocês vão estar com a prova de vocês e eu desejo bons estudos.